Bom dia, eu sou Pedro Tardim, da turma de Engenharia de Alimentos 2019. Estou aqui para falar sobre o potencial de oxirredução e composição dos alimentos. Esse é o terceiro tema proposto da terceira aula invertida de micro de alimentos. Então, a gente começa definindo o que é o potencial redox, potencial de oxirredução, que ele também pode ser chamado de EH. O potencial redox ele pode ser definido como a capacidade de um certo composto em perder ou ganhar elétrons. O potencial redox ele é um fator intrínseco na proliferação de micro-organismos nos alimentos, ou seja, ele é um fator que está relacionado às características próprias do alimento, assim como a atividade de água e o pH. Para fazer o contraponto, um fator que seria extrínseco seria, por exemplo, a temperatura. Então, quando um composto ele ganha elétrons, ele é reduzido, e quando ele perde elétrons, ele é oxidado. Então, quanto mais reduzido, mais negativo o EH vai ser. E quanto mais oxidado, mais positivo o EH será. Então, o EH, a unidade de quantificação dele, é dada por milivolts. Então, a gente consegue definir, classificar os micro-organismos pelo potencial de oxirredução deles em quatro grupos, que são os aeróbios, os micro-organismos anaeróbios, os micro-organismos anaeróbios facultativos e os microaerófilos. Então, os aeróbicos, eles crescem apenas quando há disponibilidade de oxigênio. Eles necessitam do oxigênio para se multiplicar. E um exemplo desses micro-organismos pode ser os bolores e as bactérias do gênero Pseudomonas. Já os micro-organismos anaeróbicos, eles não crescem na presença de oxigênio porque o oxigênio é tóxico para eles. O oxigênio mata esses micro-organismos. Um exemplo de micro-organismos anaeróbicos são as bactérias do gênero Clostridium e Nitrobacter. Já os anaeróbicos facultativos, eles são micro-organismos que eles utilizam o oxigênio do próprio metabolismo, mas eles também conseguem sobreviver em ambientes onde não há a presença do O2. E exemplos de micro-organismos anaeróbicos facultativos são as leveduras fermentativas e as enterobactérias, que são uma família de bactérias, de bacilos gram-negativos, que são responsáveis por várias infecções em humanos e em animais. Já os microaerófilos, eles precisam, para se multiplicar, de uma quantidade reduzida de oxigênio e altas concentrações de oxigênio é tóxico para eles. Então, as bactérias microaerófilas elas conseguem sobreviver em meios que têm uma alta concentração de dióxido de carbono, e também uma baixa concentração de oxigênio. Não pode ser uma alta concentração de oxigênio. E um exemplo de micro-organismo microaerófilo são as bactérias lácticas. Então, eu coloquei alguns exemplos de alimentos pelo potencial de oxirredução. Eu não sei se meu cursor está pegando, mas aqui essa caixa aqui, que tem essa fita métrica, que tem essa melancia e essa cenoura e tal, é para representar frutas frescas e vegetais, que o potencial de oxirredução vai de 300 a 400 mV. Já aqui embaixo, esse pedaço de carne grande, ele significa as carnes em grandes pedaços, que é de 200 mV. Essa embalagem aqui é de carne moída, que é de 200 mV, e esses queijos aqui é para representar os queijos em gerais, que vão de menos 20 a menos 200 mV. Nessa faixa aqui das frutas e dos vegetais e da carne moída, é a faixa de crescimento da maioria dos bolores das leveduras oxidativas. Já nessa faixa das carnes de grande porte, os grandes cortes de carne, dos queijos, é onde a maioria das bactérias patogênicas e deteriorantes crescem. Então, uma curiosidade, por que a carne moída tem uma diferença da carne em grande, uma diferença do EH da carne em grandes pedaços? É porque a carne moída tem um maior contato com a superfície, e por causa disso ela tem uma interação mais constante com o O2 portanto, ela oxida mais rápido. Então, falando do potencial redox da conservação dos alimentos, é um fator extremamente relevante a ser utilizado na preservação dos alimentos, porque ele determina os micro-organismos que vão se desenvolver nos produtos. E a gente pode, por exemplo, usar métodos como a exaustão, as embalagens impermeáveis ao oxigênio, o uso do vácuo e a atmosfera com gases inertes, para a gente conseguir controlar aquele meio e controlar a proliferação dos micro-organismos.
Já nos alimentos enlatados, onde é um ambiente que não há oxigênio, ou seja, um ambiente anaeróbio, a gente consegue, esse ambiente que não há oxigênio, ele favorece a proliferação, o desenvolvimento das bactérias esporuladas. E nesse caso, a gente usa um método que chama anaerobiose, que é um método que a gente consegue livrar aquele produto, aquela embalagem do oxigênio. Então, esse método, ele se baseia que a gente fecha hermeticamente as embalagens, a gente garante que o produto preencha todos os espaços da embalagem para não deixar nenhum espaço vago que o ar possa conseguir penetrar. Então, e onde há algum vácuo, a gente preenche com gás inerte, como, por exemplo, o dióxido de carbono ou azoto, para que não haja o crescimento desses micro-organismos anaeróbicos. E esses métodos, esses recursos de conservação de alimentos pelo potencial de redução, de oxirredução, a gente usa, por exemplo, os queijos, em vegetais, em produtos carnes e outros exemplos também. Então, falando da composição dos alimentos no crescimento microbiano, para que os micro-organismos eles consigam desenvolver e multiplicar, eles precisam de água, como qualquer outro ser vivo. Eles precisam de fontes de energia também, que podem ser encontradas nas gorduras, nos óleos essenciais e nos carboidratos. Eles também necessitam de fontes de hidrogênios, que podem ser encontradas nos aminoácidos, nas proteínas e nos nucleotídeos. Eles também precisam de vitaminas e sais minerais. Então, os próprios alimentos, eles têm, digamos que um sistema de autodefesa que seria os compostos antimicrobianos. São compostos próprios dos micro-organismos que servem para conter o crescimento, o avanço microbiológico. Então a gente tem, por exemplo, os ácidos orgânicos que estão presentes nas frutas e nos vegetais. Aqui eu posso citar o ácido benzoico que está presente na amora. Tem também os aldeídos, que estão presentes em vários condimentos, como por exemplo o aldeído cinâmico, que está presente na canela, e o eugenol, que está presente no cravo. A gente também pode falar das proteínas e das enzimas, que está presente no leite e nos ovos. No leite, como por exemplo a lactemina. E um fator curioso do ovo, que ele possui a lisocima, desculpa, eu tive que ler aqui, mas ele também possui a defesa da clara do ovo, que tem um pH muito alcalino. E isso impossibilita o crescimento dos micro-organismos que não crescem em meios alcalinos, ou seja, o ovo tem uma dupla defesa, digamos assim, contra os micro-organismos. Então aqui são as fontes que eu usei para realizar esse vídeo e espero que gostem.